Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Ciência de Dados. O tema da nossa aula de hoje é o algoritmo KNN. Inicialmente a gente vai recapitular a parte teórica deste algoritmo. Por que recapitular? Porque você já analisou o material de apoio e já estudou. Então recapitular e porventura tirar alguma possível dúvida que você ainda tenha. Então para isso vou compartilhar aqui a tela com vocês e a gente vai conversar sobre esse tema, né? Lá no material teórico que eu passei para vocês, né, inicialmente a gente analisou alguns problemas, né, que não só o algoritmo KNN resolve, mas qualquer algoritmo de aprendizado supervisionado pode resolver também. O primeiro problema que a gente analisou lá no material teórico é o de classificação de imagens. Especificamente, o exemplo dado lá no material teórico é a classificação de animais. Então, dada uma imagem, eu vou classificar ela em duas classes, sendo um gato ou um cachorro, tá? Então, esse é o primeiro exemplo que um algoritmo supervisionado pode resolver. A gente está recapitulando alguns exemplos. O próximo exemplo é em cima de uma campanha de marketing em relação ao cartão de crédito. Então, suponha que você trabalha em uma empresa que fornece cartão de crédito e você tem o seguinte problema. A empresa vai lançar uma nova campanha, uma nova promoção, um cartão diferenciado. Só que eu quero ter uma maior taxa de aceitação desse cartão. Você tem duas opções. Selecionar clientes aleatoriamente e enviar sem ter grande chance e como predizer essa taxa de aceitação, ou você pode olhar para campanhas passadas, entender o público que aceitou, treinar um algoritmo supervisionado e aplicar esse algoritmo treinado em cima de uma base de novos clientes para tentar entender aqueles que aceitarão ou não e criar assim uma lista personalizada e ter mais sucesso nessa campanha de marketing. Outro exemplo não comum foi criar um classificador de whisky puro malte. Então, basicamente, eu deixei o link lá no material texto e eu replico esse link aqui, né? Que seria o quê? Dado que eu já tenho algumas características de whisky e a classificação desse whisky, né? Dentro de algumas labels específicas, alguns targets. Não é um problema de regressão, mas um problema de classificação. Eu vou treinar um algoritmo supervisionado e quando eu chegar com uma nova amostra de um novo whisky com as mesmas características que esse modelo foi treinado, eu posso imputar nesse modelo e ele vai classificar para mim. Então, só para deixar bem claro mais uma vez aqui qual é o objetivo desta aula, né? É compreender o algoritmo KNN, o algoritmo dos K vizinhos mais próximos, né? Eu coloquei aqui compreender, né? Mas se você acompanhou o material escrito, pode ser que você já tenha compreendido. Então é mais para tirar algum tipo de dúvida, ok? Vamos partir da seguinte motivação. Suponha que aquele problema inicial da classificação de imagens, né? Eu tenha o seguinte sentido, né? Eu vou analisar esse problema do seguinte modo. Eu tenho alguns animais aqui, né? A saber, são cachorros. E esses animais eles já estão rotulados. Eu tenho também aqui animais que também já são rotulados, são gatos. Só que a gente vai pensar na seguinte estratégia. Suponha que esse novo animal aqui, esse cãozinho que eu coloquei como interrogação aqui, eu não soubesse que ele é da classe cachorro. E eu quisesse classificá-lo usando a distância. Mas como assim distância? Eu quero saber o quão próximo esse animal está das características desses animais ou desses animais e verificar aonde eu posso classificar ele, como um cachorro ou como um gato. Só que a imagem puramente dita eu não consigo colocar para um algoritmo de máquina compreender, né? Um algoritmo até no escopo que a gente está vendo até na aula de hoje. O que eu preciso e que vocês já estão aplicando nos algoritmos anteriores? A gente precisa de um vetor de atributos. Então, cada imagem tem que ser transformada num vetor de atributos, nas características que compõem cada imagem. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter o objeto e eu vou ter o vetor de características desse objeto e a classificação dele. E isso para o nosso treinamento. Do mesmo modo, eu vou ter outro objeto, que agora é um gato, o vetor de características dele e a classificação dele. Ele é um gato. Então, recapitulando,
um objeto, que é um cachorro, vetor de características desse cachorro e a classe cachorro. Um objeto, que é um gato, vetor de características desse gato e a classificação dele, que é um gato. Aí o que eu quero entender, né? Eu quero calcular a distância. Então eu vou utilizar esse vetor de atributos, esse vetor de atributos e o vetor de atributos dessa nova imagem para verificar a distância. Então eu vou calcular a distância dessa nova imagem a uma imagem dada. Essa nova imagem é uma imagem dada. Quando eu digo imagem dada, é uma imagem dada que já está rotulada, tá? Mas a dúvida que persiste é como que a gente vai calcular essa distância. Então, para poder calcular essa distância, a gente vai passar por algumas definições. Primeira definição que a gente vai verificar são os tipos de medida. Então, para problemas que eu vou utilizar a similaridade ou dissimilaridade entre objetos, eu tenho que entender o que significa medida de similaridade e medida de dissimilaridade. Então, as próprias palavras já dão um indício do significado. Então, similaridade, eu entendo que é o quão similar um objeto é de um outro objeto. Ou seja, quando eu calculo a distância do objeto a ele mesmo, ela é máxima. Sendo máxima, significa que eu tenho 100% de similaridade. De maneira oposta, quando eu falo que ele é dissimilar, a distância dele até ele mesmo é zero, porque ele não tem nada diferente. Então, essa é a diferença de medida de similaridade para dissimilaridade. Em relação à distância, eu tenho algumas métricas que eu posso utilizar para esse cálculo de distância. No material texto, né, vocês verificaram todas essas, mas com mais clareza a distância euclidiana, que é a mais clássica, né? Então, aqui eu só repliquei o que temos lá no material transcrito e teórico, né? Vocês puderam verificar alguns vídeos e links que eu deixei para consulta extra, né? Só para recapitular então, né? A distância euclidiana, eu tenho 2 pontos, a distância é essa distância que eu tenho aqui, obtida a partir dessa fórmula. A distância de Manhattan, a distância desse ponto até esse ponto, eu vou pegar esse valor e somar esse valor. Ok? A distância cosseno, ela verifica o ângulo entre esses dois objetos. E por que eu tenho diferentes tipos de distâncias, né? Porque cada problema ele pode ser melhor descrito e melhor modulado. Eu posso fazer a modelagem dele de uma melhor forma utilizando a métrica adequada, né? E a distância de Minkowski, ela é uma generalização da distância euclidiana, distância de Manhattan, dependendo dos valores que eu atribuo para P, eu chego na euclidiana, chego na de Manhattan. Agora vamos entender especificamente, agora dado todas essas definições introdutórias, como que funciona o algoritmo KNN. Então, o algoritmo KNN eu tenho que seguir algumas etapas, né? A primeira etapa que eu devo seguir, que eu devo atribuir para executar esse algoritmo é quantos vizinhos mais próximos eu vou utilizar. E esse é o valor de K. Esse K é um hiperparâmetro do modelo. Então, se ele é um hiperparâmetro, a gente vai precisar definir esse valor. Então, suponha que eu defina como 3. Então, o primeiro passo é definir a quantidade. Então, eu tenho o seguinte problema. Eu quero descobrir esse quadrado azul, se ele pertence à classe bolinha vermelha ou bolinha verde. Então, se eu definir K sendo 3, ou seja, os 3 vizinhos mais próximos, é o primeiro passo, definir os 3 vizinhos mais próximos. Mas como eu estou usando a palavra mais próximo, eu preciso entender e calcular a distância. E qual a distância? Suponha que a gente tenha utilizado a distância euclidiana. Então, eu calculo a distância euclidiana desse quadrado com todos os elementos que compõem o meu espaço aqui. E aí eu verifico aqueles que são os 3 mais próximos. Então, se eu olhar aqui, os 3 mais próximos são essas duas bolinhas vermelhas e essa bolinha verde. Então, esse cara, intuitivamente, na sua mente, você já deve estar com a resposta. Eu devo classificar ele como uma bolinha vermelha, porque majoritariamente o que eu tenho aqui nos 3 vizinhos mais próximos é uma bolinha vermelha. Suponha agora que eu troquei para 5. Eu quero os 5 vizinhos mais próximos. Eu repito o cálculo da distância, verifico os 5 mais próximos e aí eu olho os 5 mais próximos. Eu tenho 3 bolinhas verdes e 2 bolinhas vermelhas.
Majoritariamente, o que a gente tem aqui? A gente tem bolinha verde, então eu classifico esse quadrado azul como sendo uma bolinha verde. Aqui, a gente acabou de verificar o problema gerado na escolha do K. Dependendo do valor de K que eu escolho, pode ser uma classe ou pode ser outra classe, né? Então, esse valor de K ele é muito sensível para o meu modelo. Ao escolher esse valor de K, eu posso ter um modelo que está overfitando ou underfitando. Aqui eu coloquei dois exemplos, né? Eu coloquei o K sendo 1, né? Um problema com 3 classes aqui, para K igual a 1. Eu tenho aqui as regiões de separação e a superfície de decisão, né? E vocês podem perceber que K igual a 1, ele consegue pegar todas as nuances do meu espaço. Será que isso é bom ou ele está overfitando? Isso é uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. Quando eu troco para K igual a 23, perceba que essa superfície que a gente tem aqui de decisão, ela é alterada. Só que agora fica a seguinte dúvida: como que eu vou obter o melhor valor para K? Né? Lá na aula teórica, na parte transcrita de todo esse contexto que a gente está discutindo aqui, vocês puderam ler e verificar que uma das maneiras para obter esse melhor valor de K, ela consiste no seguinte método. Primeiro, eu escolho um range para K. Então, suponha que eu peguei K de 1 a 25. Então, eu vou testar K de 1 a 25. Para cada K, eu vou rodar o algoritmo KNN e vou avaliá-lo em cima de uma métrica, como, por exemplo, a acurácia através da validação cruzada. Então, para K igual a 1, eu verifico a acurácia da validação cruzada e anoto esse valor. Vou para K igual a 2, mesma coisa, K igual a 3, até eu percorrer todo o range selecionado. Depois que eu percorri todo o range selecionado, eu vou verificar qual é o valor de K que gerou a melhor acurácia desse meu problema. E aí eu tenho o meu melhor valor de K, ok? Para finalizar aqui essa parte teórica, né? Quais são os aspectos positivos e negativos do algoritmo KNN, né? Então, como vocês também verificaram lá no texto, né? Ele é um algoritmo preguiçoso. Por que ele é preguiçoso? Porque ele pega todos os exemplos do treinamento, ele memoriza esses exemplos para que na hora que eu for efetuar o teste ou for efetuar a predição de um novo valor, ele utilize aqueles exemplos que ele memorizou para o cálculo da distância. Então, o que acontece aqui? Ele deixa a computação para depois. Então, esse deixar a computação para depois, ele coloca aqui como ele é um ponto positivo. Por quê? Porque ele fica simples de ser treinado. O algoritmo é treinado de maneira simples. Por quê? Porque não existe aprendizado. Ele apenas memoriza as instâncias durante o treinamento, né? Só que isso pode gerar um ponto negativo também, que é o que está anotado aqui, ó. Como ele não obtém uma representação compacta, ele é um algoritmo preguiçoso, um algoritmo classificado como lazy. Por quê? Porque ele não aprendeu, ele apenas memorizou, tá? Então, computação é adiada, a gente já comentou. Para obter o melhor desempenho é necessário normalizar e padronizar os dados. Então, aqui é muito importante. Vocês viram lá no material teórico e aqui eu volto a recapitular. O porquê de normalizar e padronizar os dados? Porque a escala, quando eu utilizo algoritmos que usam um viés por trás desse algoritmo da distância, ele é afetado pela escala dos valores, tá? Então, mais um ponto positivo, ele é naturalmente incrementável, né? Pontos negativos, a predição é custosa. Por que a predição é custosa? Porque para o treinamento, lembra, eu não usei computação no treinamento, eu deixei a computação para a predição. Então, ele vai efetuar todo o cálculo das distâncias na hora de predizer. Então, basicamente aqui, eu vou finalizar essa parte, essa retrospectiva teórica, né, dando o último ponto negativo aqui, né, que é a maldição da dimensionalidade. O que essa dimensionalidade pode afetar? Recapitulando, o que é a maldição da dimensionalidade? É quando eu tenho muitos atributos no meu espaço e esses muitos atributos podem atrapalhar o modelo de algumas formas. Uma das formas aqui é como ele tem que memorizar todas as informações e deixar essa computação para depois, pode ficar lenta essa computação, ok? Então, basicamente, toda essa parte
teórica aqui, essa retrospectiva teórica a gente vai finalizar por aqui e eu espero vocês na próxima aula, que vai ser a implementação desse algoritmo na parte prática. Então, até mais.